Quando pensamos em crucificação, nós pensamos em sofrimento. A crucificação foi usada pela primeira vez pelos persas, cerca de 300 ou 400 anos antes de Cristo. Mas a prática se espalhou por Roma e se tornou o método preferido dos romanos de torturar criminosos até a morte publicamente. Especialmente as pessoas que se rebelaram contra o Império Romano, contra o imperador, seriam crucificadas por seus crimes. Cerca de 70 anos antes de Cristo, durante uma rebelião de escravos, 6.000 seguidores de Espartaco foram crucificados após guerras civis em Roma. E durante o cerco de Jerusalém, no ano 70, os soldados romanos crucificaram seus prisioneiros judeus perto das muralhas de Jerusalém, para que as pessoas que estavam na cidade pudessem ver. A crucificação não era exclusiva de Jesus Cristo, embora quando pensamos em crucificação, é certamente a crucificação de Cristo que vem à mente da maioria, se não de todos nós. Cremos que Jesus Cristo foi confirmado por juramento para ser sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele se apresentou em nosso lugar diante de seu Pai, aplacando-lhe a ira e satisfazendo-o totalmente pela oferta de si mesmo sobre o madeiro da cruz, onde verteu o seu precioso sangue para a purificação dos nossos pecados, conforme predisseram os profetas. Pois está escrito: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, foi contado com os transgressores, e condenado como um criminoso por Pôncio Pilatos, que no entanto havia antes declarado a sua inocência. Ele restituiu o que não havia roubado. Ele morreu como o justo pelos injustos. Ele sofreu no corpo e na alma, sentindo o castigo terrível causado pelos nossos pecados, e o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Finalmente ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Tudo isso ele suportou para o perdão dos nossos pecados. Por essa causa dizemos, exatamente como Paulo, que nada sabemos senão a Jesus Cristo e este crucificado. Consideramos tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nas suas feridas encontramos consolação e não temos necessidade de buscar ou de inventar qualquer outro meio de reconciliação com Deus, senão esse único sacrifício, ofertado uma única vez, através do qual os que creem foram aperfeiçoados para sempre. Por isso, o anjo de Deus o chamou de Jesus, isto é, Salvador, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E quando pensamos na crucificação de Jesus, podemos pensar primeiramente no sofrimento físico, porque esse sofrimento foi, na verdade, horrível. Não há dúvida sobre isso. A crucificação é uma maneira horrível de morrer. Uma descrição do processo da crucificação nos diz isso. Pregos de 7 polegadas seriam passados pelos pulsos para que os ossos pudessem suportar o peso do corpo. À medida que a força nas pernas da pessoa começava a falhar, seus braços precisavam suportar seu peso. Seus ombros seriam arrancados das órbitas. Ele começaria a ter problemas respirando. O sufocamento geralmente se seguia após um longo período de dificuldade em respirar. O coração e os pulmões parariam de funcionar e o sangue da vítima escorria de seu corpo através de seus ferimentos. Mas para Jesus, tudo isso estava longe de ser a pior parte da sua crucificação. A cruz era um símbolo da maldição que ele assumiu.
O Antigo Testamento ensina que todos que estavam pendurados numa árvore foram amaldiçoados. Deuteronômio 21, 22 e 23. Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Por isso, os líderes dos judeus se certificaram de que o corpo de Jesus fosse removido da cruz antes do sábado. A vítima foi suspensa entre o céu e a terra, separada dos humanos, separada da terra prometida, que deve ser santa, e também separada de Deus. Isso foi especialmente verdade para Jesus. As pessoas que observavam, zombavam dele, abusavam dele. O Salvador enviado ao povo de Deus foi rejeitado por esse povo da aliança, e essa rejeição se transformou em ódio e ridículo quando ele estava lá na cruz sofrendo. Até seus próprios discípulos só podiam ficar à distância e assistir. Portanto, o castigo não foi somente horrível fisicamente, também envolveu um tormento que nem podemos começar a imaginar. Como o único homem verdadeiramente justo e verdadeiramente perfeito na história do mundo, sofreu a morte por causa do pior classe dos criminosos, os rebeldes contra Deus. E ele, unicamente entre os homens, não merecia ser tratado dessa maneira. Então podemos dizer que o sofrimento foi físico e também profundamente psicológico. Mais importante ainda, mais central ao sofrimento que nosso Salvador experimentou, foi o sofrimento espiritual. Este é o sofrimento profetizado no Salmo 22, o salmo citado pelo Salvador na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao seio da boca. Assim me deitas no pó da morte. E há mais, mas essas citações são suficientes. O sofrimento do Senhor Jesus na cruz foi o sofrimento de um homem amaldiçoado por Deus. E ele não foi amaldiçoado por causa de algo que ele tinha feito, mas por nossa causa. Ele não sofreu por seus próprios pecados. Ele sofreu por nossos pecados. Ele fez isso de bom grado, enfrentando a rejeição de Deus Pai, assumindo o castigo que nós merecemos, por amor a nós. Ele sofreu a dor e o tormento do inferno, para que nunca tenhamos que enfrentar o castigo que merecemos. Isso é o que a nossa salvação custa. E assim buscamos nossa salvação nele e somente nele. E em gratidão, nós o seguimos voluntariamente, obedientemente e sinceramente.
O sacrifício perfeito de Jesus nos mostra que a graça de Deus é graça cara. Nossa resposta a essa graça deve ser sincera. Meditar no sofrimento de Cristo deve nos levar ao arrependimento. Arrependimento do coração. Porque muitas vezes somos tão fracos, tão irresolutos em nossa própria vida. E também deve nos levar a nos regozijar. Porque esse sofrimento significa tudo para nós.